Então, a primeira qualificadora do parágrafo 2º, inciso 1, ela é chamada de uma qualificadora subjetiva. O que é isso de qualificadora subjetiva ou qualificadora objetiva? Sempre que vocês escutarem essa expressão, que é muito comum no direito, direito subjetivo, qualificadora subjetiva, né, aqui diz respeito ao sujeito. Então essa qualificadora diz respeito ao sujeito. Então cada sujeito vai ter um motivo para praticar o crime. O motivo pode ser, ele foi pago para matar a vítima, ou ele recebeu uma promessa de recompensa, ele vai ser recompensado por ter praticado o crime, ou ele tem qualquer outro motivo torpe. Então, a própria lei já traz 2 exemplos de motivo torpe. Você receber dinheiro para matar alguém, isso é um motivo repugnante. Ou você matar alguém porque recebeu uma promessa de recompensa, também repugnante. Ou qualquer outro motivo. E aí abre margem para várias outras possibilidades. O inciso 2, olha só a diferença. Aqui, no inciso 1, nós estamos falando de motivo torpe, motivo repugnante, que gera repulsa na gente. O inciso 2 fala que o homicídio será qualificado se ele for cometido por motivo fútil. O motivo fútil é um motivo pequeno, é um motivo insignificante. E gera até espanto. Olha, qual foi o motivo dele ter matado a vítima? Matou a vítima porque ele estava discutindo sobre futebol. Uma discussão de futebol gerou um homicídio. E qual foi o motivo de ter matado a vítima? Uma briga de trânsito. Um fechou o outro na rotatória, começaram a discutir, um sacou a arma e matou a vítima. Então isso é um motivo fútil. Aí existe uma discussão boa, que é a seguinte. E se não se conseguir demonstrar qual foi o motivo? Não tem prova, não sabe qual foi o motivo. Não tem prova. É claro, gente, que isso, num caso concreto, é muito difícil de acontecer. Não é possível que o sujeito vai matar o outro e ninguém nem desconfia de qual tenha sido o motivo. Isso é muito difícil, mas isso pode cair na sua prova. Se a acusação não consegue demonstrar qualquer motivo aparente sobre a prática do crime de homicídio, essa falta de motivo configuraria o motivo fútil. Aí nós temos 2 posições. Nós temos 2 posicionamentos. Nós temos 2 correntes doutrinárias. Uma corrente encampada pelo Ministério Público, que nos processos de homicídio doloso vão realizar, o Ministério Público vai realizar, tanto o estadual quanto o federal, vai realizar a acusação, vai ser a parte autora da ação penal. Então, para o Ministério Público, o argumento é o seguinte, olha, se um motivo insignificante, se um motivo pequeno qualifica o crime, logo a falta de motivo, com muito mais razão, também é qualificadora do crime de homicídio. Mas essa não é a corrente que prevalece, não é a majoritária. A majoritária é, no sentido defendida pela Defensoria Pública, numa prova de 2ª etapa da OAB, que você vai adotar essa teoria, e ela tem alguns precedentes no STJ. Então é a corrente que predomina no STJ. No seguinte sentido, olha, a lei, o Código Penal, vem e fala expressamente, lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, que o motivo torpe, ele qualifica o crime. Aqui, ó, vem cá e fala. Motivo torpe. Se o motivo for torpe, o crime é qualificado. O inciso 2 do parágrafo 121, o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 121, vem e fala, se o motivo for fútil, também é crime qualificado.
como o Código Penal não fala nada sobre a ausência de motivo, se não existir motivo nenhum, segundo o STJ, esse homicídio seria simples. Então, um crime de homicídio praticado sem motivo algum seria simples. Ah, mas é um absurdo essa interpretação do STJ. Tudo bem, eu também concordo que é um pouco absurdo, porque, olha, se o motivo insignificante qualifica, se o motivo fútil qualifica, a ausência de motivo deveria qualificar, certo? Deveria. O problema é que quando o assunto é direito penal, existe um princípio importantíssimo, que é o princípio da taxatividade. O aplicador da lei, né, o juiz, ele não pode inventar a lei para o caso concreto. Ele tem que se ater àquilo que está escrito na lei e aplicar daquela forma, né, a subsunção, aplicar o fato que aconteceu à norma. Se não existe norma, se a norma não previu dessa forma, então a gente tem um problema para o legislador e não para o juiz. Certo? Então, por esse motivo, que é essa a corrente doutrinária que prevalece, segundo o entendimento do STJ. Então, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a ausência de motivo por não constar expressamente no Código Penal, segundo o STJ, a ausência de motivo por não constar expressamente no Código Penal, não qualifica nula pena sine lege? isso mesmo. Nula pena sine lege. Não qualifica o crime de homicídio. Então, não apenas sem prévia combinação legal, nem crime sem previsão normativa. Então, princípio da legalidade, está lá no artigo, salvo engano, no artigo 1º do Código Penal. Então, esse é o posicionamento do STJ, e é o posicionamento que prevalece. Mas, se você for fazer um concurso para o Ministério Público, você vai defender que, se o motivo fútil qualifica, com muito mais razão, a ausência de motivo também seria uma qualificadora. Certo? Agora, se você vai fazer um concurso para a Defensoria Pública, para a segunda etapa da OAB, cai uma questão dessa natureza, você vai a favor da defesa. Você vai adotar essa posição aqui do STJ. Certo? Então, olha, segunda qualificadora do crime de homicídio. Né? Motivo fútil do parágrafo 2º, inciso 2. Terceira qualificadora, inciso 3 do parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou ainda, ou de que possa resultar perigo comum. Então, com exceção esse, né, que está preocupado aqui com o perigo comum, com exceção desse, todos os demais, todas as demais circunstâncias qualificam o crime porque causam um sofrimento à vítima. Né? Fazem a vítima sofrer antes de morrer. Né? Então, se a vítima é envenenada, né, primeiro ela vai ficar agonizando antes de morrer. Então, vai gerar esse sofrimento à vítima. Se ela é morta com fogo, se ela é colocada, se ela é morta, coloca fogo na vítima com ela viva ainda.
vai gerar um sofrimento excessivo à vítima. Explosivo, né? Explode a vítima. Mediante asfixia, mediante tortura. E aí a gente tem os exemplos, né? Ó. Veneno é um exemplo que gera sofrimento, fogo, outro, explosivo, outro, asfixia, outro exemplo, tortura, outro exemplo. E aí o que a norma faz? Tal qual fez lá no inciso 1, né, ou qualquer outro motivo torpe, ela faz aqui, ó, ou qualquer outro meio insidioso ou qualquer outro meio cruel que possa gerar um sofrimento à vítima. Então, mesmo que não seja nenhuma dessas hipóteses, né, se pratica o crime de homicídio a partir de outro meio insidioso ou cruel, ou ainda que gera perigo comum, esse homicídio também será qualificado. Essa é a hipótese do parágrafo 2º, inciso 3. Essa aqui, diferentemente das outras duas, aqui falou em motivo. Então a gente tem uma qualificadora subjetiva. É o motivo do sujeito. Aqui também falou em motivo. Também é uma qualificadora subjetiva. O motivo de matar a vítima está dentro da cabeça do sujeito. Então também é uma qualificadora subjetiva. Aqui não. Ó. Aqui é uma qualificadora objetiva. É objetivo. Eu consigo olhar como foi praticado o crime. Ah, foi praticado mediante o emprego de veneno. Ok. Não está dentro da cabeça do sujeito. Certo? Ele pode ter, por exemplo, outra coisa interessante. Pode haver o concurso de qualificadoras. Ou seja, tem uma expressão que às vezes a gente ouve, um homicídio triplamente qualificado. É possível? É possível. Que o sujeito pratique o homicídio e incida ao fato 3 qualificadoras, 2 qualificadoras. Mas aí, qual vai ser o prejuízo para o réu? Olha que coisa interessante. Nós vimos que o homicídio simples, ele tem pena de 6 a 20 anos. E o qualificado tem pena de 12 a 30 anos. Então a primeira diferença é essa. Ó, configurou uma qualificadora, a pena pula de 6 a 20 para 12 a 30. Caracterizou, configurou uma qualificadora, o crime passa a ser hediondo. Agora, o sujeito pode ter praticado. Vocês podem pegar o processo e o processo está lá. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 3 do Código Penal. Caso, de novo, da Suzane von Richthofen. Olha, matou o pai para poder ficar com a herança dos pais. Motivo torpe. Qualificadora do inciso 1. E matou os pais a pauladas. Gerou um sofrimento às vítimas. Então, olha, meio cruel, qualificadora do meio cruel. Configura a qualificadora do parágrafo 2º, inciso 3. Tá, mas e aí? Qual que é a diferença, então, do sujeito praticar um crime qualificado, um homicídio qualificado com uma qualificadora, ou ele praticar um homicídio qualificado com 2 ou mais qualificadoras? Aí tem um ponto importante. O entendimento é o seguinte: na hora de fixar a pena, o juiz vai pegar uma qualificadora e aí essa qualificadora vai aumentar a pena de 6 a 20 para 12 a 30.
Agora, se tem outra, ele pode pegar essa segunda qualificadora e aumentar a pena base. Tá vendo? Então, se o sujeito praticou um homicídio qualificado com uma qualificadora, ok. O juiz vai fixar a pena base com mínimo de 12 e máximo de 30, analisando todas as circunstâncias judiciais do artigo 59. Maus antecedentes, culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias, consequências do crime. Então ele vai analisar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 e fixar a pena base. Agora, se o homicídio foi duplamente qualificado ou triplamente qualificado, o juiz, na hora de fixar a pena base, além de considerar as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59, ele ainda vai pegar essa outra qualificadora que sobrou, a segunda qualificadora, a terceira qualificadora, e utilizá-las para aumentar a pena base. Então é muito mais prejudicial para o réu praticar um homicídio com 2 qualificadoras, com 3, com 4, do que com uma. Porque essas qualificadoras que sobrarem, né, a segunda, a terceira, a quarta, vão servir de justificativa para aumento da pena base. Mas não vão mexer na quantidade mínima nem máxima da pena prevista. Então, quando a gente escuta, né, a expressão homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado, então significa que existem, né, tem 2 qualificadoras, 3 qualificadoras, existe mais de uma qualificadora aí no caso. Né, e é possível. Então, olha, praticou por motivo torpe e mediante paulada. Né, praticou por motivo fútil e mediante envenenamento. Então, eu tenho a qualificadora, né, do motivo fútil do inciso 2 e do envenenamento do inciso 3. Qualificadora do inciso 4. Né, qualificadora Paulo, da traição, da surpresa. Só uma dúvida aí no inciso 3 aí. Só o entendimento aí para arma de fogo e arma branca, porque a maioria dos crimes de homicídio são cometidos por esse meio, né? Qual que é o entendimento aí? É da intensidade? Não tem. Pois é, não tem. Boa pergunta aqui, ó. Vamos voltar aqui no 3. Ó, se o crime é utilizado com arma de fogo ou se ele é utilizado com uma faca, né? Se utilizou de uma faca para poder matar a vítima, ou então de uma arma de fogo. Automaticamente, o homicídio praticado com uma arma de fogo ou com uma arma branca, automaticamente configura a qualificadora do parágrafo 2º, inciso 3, como sendo um meio insidioso ou cruel? Depende. Depende por quê? Se a vítima foi alvejada com um disparo e causou a morte instantânea da vítima, então a vítima não sofreu. Né? Se ela tomou uma facada e a morte foi instantânea, a vítima não sofreu, então não vai configurar automaticamente essa qualificadora. Agora, se a vítima foi alvejada, perdeu muito sangue, né? Vamos imaginar, ela tomou 5 tiros, perdeu muito sangue, o resgate demorou, e aí ela foi levada ainda com vida para o hospital, e aí 5 horas depois que ela faleceu, então esse sofrimento excessivo da vítima pode configurar essa qualificadora. Da mesma forma, a facada, né? Tomou várias facadas, a morte não foi instantânea, a vítima ficou abandonada no local sangrando, ela veio morrer várias horas depois. Como é que prova isso? A perícia consegue atestar o momento da morte em que o cadáver é encontrado. Encontrou um cadáver, então a perícia consegue atestar qual o tempo, né, quantas horas que a pessoa faleceu. Então, vai depender dessa situação concreta, né? Se a gente consegue retirar essa análise do sofrimento da vítima ou não, beleza? Porque se ela foi alvejada com um disparo só e a morte foi instantânea, acabou. Não tem que se falar nessa qualificadora aqui. A mesma coisa a facada. Né? Agora, se houve esse sofrimento aqui da vítima, aí já pode configurar a qualificadora do parágrafo 2º, inciso 3. Certo. Um excesso também pode cair para torpe, por exemplo, a decapitação. Será que já enquadra no torpe? Não, a decapitação não, porque o torpe é o motivo. O que levou o sujeito a decapitar a vítima?
Entendi. Então, está por trás, está na motivação dele da prática do crime. Agora, na decapitação, se houve um sofrimento excessivo imposto à vítima, aí já configura essa do inciso 3. Beleza? Então, a do motivo fútil do inciso 2 e a do motivo torpe, né? Então a gente sempre analisar qual foi a motivação do indivíduo em praticar o crime. E aqui é a forma, né, como ele praticou. O inciso 4, ele fala da qualificadora da surpresa. Né? A famosa qualificadora da surpresa. Quando o sujeito pratica o crime à traição, pratica o crime de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, se a vítima é pega de surpresa, não tinha como reagir. Ela foi alvejada pelas costas. Ela tomou 2 disparos pelas costas e, né, a morte foi instantânea. Configura do sofrimento aqui? Não. Mas, pelo fato dela ter sido alvejada pelas costas, ela não tinha a menor possibilidade de se defender. Morreu e nem viu que morreu. Né? Ou, se existe, né, a famosa tocaia, arma a casinha para poder matar a vítima. Então, configura essa qualificadora aqui da surpresa. De novo, né, vai dando os exemplos. Se for a traição, se for mediante emboscada, né, ou mediante dissimulação, ou qualquer outro recurso que torne difícil, que dificulte, ou torne impossível a defesa do ofendido, automaticamente esse crime vai ser qualificado. Então, olha só, é possível que o motivo seja torpe, é possível motivo torpe e fútil ao mesmo tempo? Não, pelo amor de Deus. Ou vai ser fútil, ou vai ser torpe. Né? Então não tem jeito. Se vocês se depararem com a tipificação dessa forma aqui, ó, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, pode duvidar, né? Pode ter certeza que o Ministério Público errou. Por quê? Ou o motivo será torpe, ou ele será fútil. Não tem jeito dele ser torpe e fútil ao mesmo tempo. Agora, o motivo pode ser fútil, pode gerar um sofrimento à vítima e essa execução aconteceu mediante uma emboscada. Então o motivo que provocou a morte da vítima foi uma discussão por futebol. E aí o agente matou a vítima queimada. E para matar a vítima queimada, ela armou uma emboscada para a vítima. Então, olha só, eu tenho aqui 3 qualificadores. O famoso homicídio triplamente qualificado. E o inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Então, é possível a incidência de 4 qualificadoras? Sim. Vamos pensar essa hipótese. Olha, o sujeito praticou um crime de roubo junto com o comparsa. Então, ambos praticaram um crime juntos, e aí o comparsa arma uma emboscada para poder deixar a vítima indefesa, armou a emboscada, mata a vítima com ateia fogo na vítima. Então você já tem a qualificadora do sofrimento, você tem a qualificadora da surpresa, você tem um motivo torpe, porque matou o sujeito, matou a vítima para ficar com a maior parte do proveito do roubo que eles tinham praticado em conjunto. Então, um motivo torpe. E além disso, o crime de homicídio foi praticado porque o comparsa iria delatar o agente. Se caso acontecer de você preso, eu vou falar que você estava na fita também. Então, aí, no mesmo crime, no mesmo homicídio, eu tenho aí incidência de 4 qualificadoras. E aí, o que o juiz faz?
vai fixar a pena base de 12 a 30, analisando as circunstâncias do artigo 59, vai pegar uma das 4 qualificadoras, né, para que essa pena fique de 12 a 30 e não de 6 a 20, como fala o caput. Sobraram 3. Ele vai pegar cada uma delas e cada uma dessas 3 qualificadoras vai ser motivo para aumentar a pena base. Então a pena por um homicídio qualificado com uma qualificadora vai ser bem menor do que o homicídio qualificado por 3 qualificadoras. Então essa pena do homicídio triplamente qualificado, obviamente, vai ser muito maior. E aí, olha, o parágrafo 6, ele traz uma inovação, né, não é um dispositivo, o parágrafo 6 do parágrafo, o inciso 6 do parágrafo 2º do 121, ele não é uma norma originária, ele foi incluído por uma norma de 2015, pela Lei 13.104, e aí ele criou a figura do feminicídio. Então, o parágrafo 2º, inciso 6, traz a figura do feminicídio. Olha a redação dele aqui. Ó. Se o homicídio é cometido, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Tá, mas o que é? Como que o sujeito pratica um crime contra a mulher? E aí esse ponto é importante. Só será vítima de feminicídio a mulher. Então, obviamente, você exclui homem pode ser vítima de feminicídio? De jeito nenhum, né? Pelo amor de Deus. Agora, uma discussão polêmica é a seguinte. A transexual, ela pode ser vítima de feminicídio? O posicionamento atual é no sentido de que não. De que a transexual, a pessoa que nasceu do sexo masculino e depois se identifica com o gênero feminino, então essa pessoa ser vítima de um crime de homicídio em razão de seu gênero, né, em razão da sua condição de gênero, não configurará um crime de feminicídio. Por quê? Lembra do princípio da taxatividade? Olha aqui, a mesma coisa no parágrafo 2º, inciso 6. Se o homicídio é praticado, né, se o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E tem outro detalhe. Quando o projeto de lei dessa Lei 13.104 foi apresentado, a redação era a seguinte: se o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição de gênero. Essa era a redação. Se o crime fosse praticado contra a mulher por razões da condição de gênero. Nós sabemos que o Congresso Nacional ainda é muito conservador. E aí, quando bateu essa redação lá no Congresso, os parlamentares falaram assim, não aprovo. Não aprovo porque vai favorecer isso aí, vai virar uma confusão danada, vai favorecer quem não tem que ser favorecido com o projeto, com o feminicídio, e aí vai ter uma confusão danada em relação a isso. Para que aprovassem o texto da lei, tiveram que trocar a redação. Deixa eu compartilhar aqui. Tiveram que trocar a redação. Ao invés de contra a mulher por razões da condição de gênero, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Aí aprovaram a Lei 13.104. Certo? Então, assim, feminicídio, a vítima obrigatoriamente tem que ser mulher.
né, se porventura aparecer, se for transexual, se for homem em condição de vulnerabilidade, for uma criança pequena, for uma pessoa idosa, um homem com alguma deficiência, não tem que se falar em feminicídio de transexual ou de pessoa do sexo masculino. Certo? Bom, mas o que vem a ser razões da condição de sexo feminino? O que é isso? Tá, praticou um crime contra a mulher, praticou um homicídio contra a mulher. E aí, é feminicídio automaticamente? O parágrafo 2º-A vem explicar. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. Então, muita atenção nisso aqui. Se o crime de homicídio praticado contra a mulher for praticado num contexto de violência doméstica ou de violência familiar, que embora a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, fale a todo momento violência doméstica e familiar contra a mulher, são situações diferentes. A expressão correta deveria ser violência doméstica ou familiar contra a mulher. Porque uma coisa é a violência doméstica, outra coisa é a violência familiar. Violência familiar, quando o agressor e a vítima têm vínculos sanguíneos. E aí o que é o vínculo doméstico? O vínculo doméstico, embora eles não sejam familiares, embora eles não sejam parentes, existe uma habitualidade na convivência entre eles. Então, pessoas que trabalham no mesmo ambiente, embora não tenham uma relação familiar, têm uma relação doméstica. Então, se o sujeito agredir uma colega de trabalho, ele vai responder de acordo com a Lei Maria da Penha. Não é violência familiar, mas é violência doméstica. A Lei Maria da Penha, na minha opinião, dos principais artigos da Lei Maria da Penha, é o artigo 5º. Isso aqui, ó, transcrevi ele. É o artigo 5º que explica isso. Muitas vezes, portanto que é falar, a gente confunde, a gente tem a falsa impressão de que, olha, basta que uma mulher seja vítima de um crime que vai ser aplicada a Lei Maria da Penha. Basta que uma mulher seja vítima de homicídio que eu estarei diante de um feminicídio. Nada disso. Nada disso. Não é o fato da mulher ser vítima de um crime que vai ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha. Não é o fato de uma mulher ter sido vítima de homicídio que vai configurar um crime de feminicídio. Olha aqui, na Lei Maria da Penha. Quando que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada? O artigo 5º vem e explica para nós. Artigo 5º da Lei 11.340 de 2006. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então ele fala em 5 formas de violência. Quando a gente pensa em violência contra a mulher, violência familiar ou doméstica contra a mulher, a gente lembra só da violência física. Na verdade, a própria lei ela estabelece 5 formas de violências. A violência física, a mais comum, a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial. Então a mulher, nesse contexto familiar ou nesse contexto doméstico, se ela é vítima de qualquer um tipo de violência dessa, pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Então, violência física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual. Inciso 1. Inciso 1. Então, praticada no âmbito da unidade doméstica. O que é a unidade doméstica? Compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive
às vezes esporadicamente agregadas. Então, olha, vocês, né, a gente não tem aula presencial mais, mas quando as aulas voltarem a ser presenciais, o fato de vocês estarem no mesmo ambiente de segunda a sexta, então, a sala de vocês tem uma relação doméstica. Né? Vocês convivem com habitualidade dentro do mesmo ambiente. Então, se um colega de sala ou uma colega pratica qualquer tipo de violência contra outra colega, vai se configurar, pode se aplicar a Lei Maria da Penha, porque a gente estaria diante de uma violência doméstica, certo? Então, inciso 1 aqui do artigo 5º. Inciso 2, a violência familiar, ó, no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por laços consanguíneos, por afinidade ou por vontade expressa. Essa é a violência familiar. E o inciso 3 arremata. Tá, o sujeito agrediu a ex-namorada. Ele não tinha um convívio permanente com ela. Ele encontrava com ela só aos finais de semana. Ele não é parente da ex-namorada. Então não configura, se ele ameaçar ela de morte pelo término do relacionamento, não configura violência doméstica ou familiar contra a mulher, não? Olha aqui o inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto, namoro, noivado, casamento, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, independentemente de terem morado debaixo do mesmo teto. Certo? Então, olha só. Configurada a hipótese de violência doméstica ou familiar, nós vamos lembrar lá do artigo 5º da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340/2006. Ó, se o crime de homicídio foi praticado num contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, esse crime de homicídio será um feminicídio. Qual que é a diferença? Que automaticamente esse crime praticado contra a mulher num contexto de violência doméstica ou familiar, automaticamente ele será um homicídio qualificado. Essa foi a intenção da Lei 13.104. E o inciso 2 vai falar, olha, se o crime for praticado numa situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, também crime de feminicídio. Também esse crime será qualificado. Certo? Então, o parágrafo 2º-A, ele vem e explica, né, o que se entende por razões da condição de sexo feminino. O inciso 1 fala da violência doméstica ou familiar contra a mulher, e o inciso 2 fala se o crime foi praticado por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Beleza? Então, ficar muito atento, né, porque isso aí é uma novidade e tem várias questões de concurso, questões de prova da OAB, que cobram esses assuntos, esses tópicos sobre o feminicídio. Aqui, ó, que é o importante, né, a distinção entre feminicídio e femicídio. Né, o feminicídio, que nós acabamos de ver. Né, o feminicídio é o lá do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. O feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher
o homicídio praticado contra a mulher em razão da sua condição do sexo feminino. Aí o parágrafo 2º-A, vou colocar aqui, ó, vide parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal. Que o 121, parágrafo 2º-A, vai dizer, né, considera-se o crime praticado em razão da condição do sexo feminino quando envolve violência doméstica ou familiar contra a mulher e quando há discriminação ou ofensa em relação à condição do sexo feminino, na condição de mulher. Então esse é o feminicídio. Tá, e o femicídio? O que é o femicídio? A gente tem o homicídio e o femicídio. O que é o femicídio? O homicídio com vítima do sexo feminino. Não entendi nada agora. Não entendi essa diferença aí não. Não peguei essa diferença aí não. Ó, então a situação é muito simples. Toda vez que uma mulher for vítima de homicídio, a gente vai ter configurado um femicídio. Mas nem todo femicídio será feminicídio. Por quê? Imagina o seguinte, duas mulheres que nunca se viram na rua, nunca se viram na vida, aí uma dá uma fechada no carro da outra, no trânsito. Aí elas começam a discutir, uma saca a arma e mata a outra. Isso aí é feminicídio? Não. Não é feminicídio. Porque, ó, não foi praticado o crime em razão da condição da vítima, né, ser do sexo feminino. Essa não foi a razão da prática do crime. Né? O crime foi motivado por uma briga de trânsito, motivo fútil. Agressora e vítima nunca tinham se visto na vida. Nunca tinham se encontrado. Nunca tinham se visto na vida. Então, ó, não tem relação de violência doméstica ou familiar entre elas. Elas não são parentes e também elas não têm um vínculo doméstico. Né? A questão não foi discriminatória, o motivo não foi nenhuma discriminação em relação à condição do sexo feminino. Então, olha, foi um homicídio aleatório, um motivo fútil, o homicídio é qualificado? É, mas não pelo fato de ser um feminicídio, e sim pelo fato do motivo que levou à prática do homicídio ser um motivo fútil. Então, olha, todo feminicídio será um femicídio. Por quê? Só terá feminicídio se a vítima for do sexo feminino. Mas nem todo femicídio será um feminicídio. Certo? Então, ó, não basta, cuidado para não cair nessas pegadinhas de prova, que a prova às vezes vai colocar, basta que a vítima seja do sexo feminino para se configurar um crime de feminicídio. Está errado isso. Não basta somente isso. A vítima tem que ser do sexo feminino e o crime tem que ter sido praticado numa situação de violência doméstica e familiar contra a mulher e, né, ou numa situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, para que eu tenha configurado o feminicídio. Certo? Então, cuidado com esse detalhe aí. Ó, depois do caso da Marielle Franco, o STJ cravou uma expressão nova chamada de feminicídio político. O que seria o feminicídio político? Expressão
criada pelo STJ, a partir do caso, não sei se com 2 L's ou com um L só, a partir do caso Marielle Franco, em que o homicídio além de ter sido praticado em razão da condição do sexo feminino da vítima, ainda teve motivação política. Então, a expressão criada pelo STJ, a partir do caso Marielle Franco, em que o homicídio, além de ter sido praticado em razão da condição do sexo feminino da vítima, ainda teve motivação política.